Um homem viajava pelo interior dos Estados Unidos durante o inverno. A paisagem era toda de neve à sua volta. Era um verdadeiro deserto. As estradas cobertas, as montanhas cobertas. E ele estava dirigindo o seu automóvel quando começou uma tempestade forte de neve. E ele, não enxergando mais nada, acabou batendo o seu automóvel e o carro ficou sem condição de andar. Ele então saiu do carro, pensando em achar um abrigo. Mas exatamente nesse momento, a tempestade ficou mais violenta. O vento soprava forte e a neve foi engrossando, e era tão forte o vento que o homem não conseguia sequer respirar. E ele se protegia e tentava enxergar alguma coisa e não via nada. E estava escurecendo. Ele foi andando, procurando um abrigo, mas quanto mais ele andava, mais ele atolava na neve, mais dificuldade ele sentia, e a tempestade de neve aumentando e escurecendo, e ele perdeu completamente a noção de direção. Ele não sabia mais qual era a esquerda, qual era a direita, para onde ele deveria ir, porque ele não conseguia enxergar mais nada. Desesperado, ele foi indo para frente, sem saber para onde ia. E ele nunca chegava a lugar nenhum, foi ficando cansado, foi ficando fraco. E a neve vindo e aumentando, ele sentiu que ele ia morrer soterrado. Se ele caísse e ficasse na neve, logo ele estaria coberto pela neve. O que fazer? O desespero tomou conta dele, ele não conseguia mais pensar em nada. De repente ele olha do lado, e ele tem a impressão que ele viu uma luzinha brilhando no meio da escuridão e da tempestade. Ele protegeu os olhos e olhou novamente, e era realmente uma luzinha. Ele sentiu uma alegria grande de ver aquela pequena luz. Ele disse: deve ser uma casa, uma cabana, deve ter alguém. Então ele foi na direção daquela pequena luz, e apesar da tempestade, apesar da borrasca, apesar da neve, apesar do vento, ele olhava fixamente para a luz e continuava avançando. Até que finalmente ele chegou naquela luz, e era uma pequena cabana no alto de uma colina. E ele disse: bendita luz, se não fosse você, eu teria morrido no meio dessa tempestade. Bendita luz pequena, frágil, mas que brilhava, me orientou na tempestade e na escuridão. E como este homem era muito rico, como ele tinha posses, ele passou a noite naquela cabana. No dia seguinte ele quis saber quem era o proprietário daquela pequena cabana, e ele comprou a propriedade e construiu ali uma grande torre, uma torre gigantesca, e no alto desta torre ele colocou uma luz giratória e colocou um empregado dentro da cabana e deu ordem ao empregado: toda vez que houver uma tempestade, não importa, me ligue esta luz giratória. Não importa se a tempestade é fraca ou se a tempestade é forte, e mesmo durante a noite, não havendo tempestade, me ligue esta luz giratória. Porque foi graças a esta luz
que a minha vida foi salva. E eu quero que esta luz que brilhou tão pequena para mim, eu quero que ela brilhe intensamente para todas as pessoas que passarem por aqui. Escute bem agora, meu amigo, minha amiga, esta ilustração. Se você encontrou neste mundo, no meio dessas trevas, da escuridão desta vida, se no meio de uma tempestade nesta vida, você encontrou a verdadeira luz, que diz o Evangelho de São João, a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Se você encontrou a luz do mundo, que é Jesus, e se você está salvo por causa da luz que é Jesus, saiba que você precisa fazer esta luz brilhar, e brilhar intensamente, para que muitas outras vidas sejam salvas por esta mesma luz. Use os teus recursos, use os teus talentos, use as tuas capacidades, o teu intelecto, use tudo que você tem à tua disposição e faça com que esta luz resplandeça intensamente neste mundo de trevas, porque eu te digo, há muitos que perderam a direção, há muitos que perderam o rumo, há muitos que não sabem se vão para a direita, para a esquerda, para a frente ou se voltam, há muitos que estão desorientados. Mas se você fizer esta luz resplandecer neste mundo e colocá-la bem alto, então também você vai ter a satisfação de dizer, assim como eu fui salvo, outros também serão salvos por esta luz que é Jesus.